Dizer também, cara, que nesses momentos a gente sempre pensa nessas coisas, né? Porque meu avô também era tricolor, já faleceu, meu bisavô também era tricolor, nasceu antes do Fluminense nascer. Meu pai me fez tricolor e já está com seus 80 e tantos anos, já está na reta final da vida, né? Algumas limitações da idade, mas continua seguindo o Fluminense. Geralmente é do meu pai a primeira ligação depois dos jogos. Eu não tenho nem atendido mais, porque a gente está num momento de euforia e meu pai está numa outra rotação, então eu prefiro falar com ele depois. Mas é muito emocionante isso, né? Você contextualizar e lembrar que essas histórias não são só nossas, são histórias de tantos tricolores. E tricolores que hoje estão nos Estados Unidos, cara. Alguns, eu conheço vários que estão lá. Conheço alguns que, irmão, literalmente se endividaram para ir, para ver esse sonho acontecer. E que é um sonho que não é do Fluminense, né? Agora mais. É um sonho que ultrapassou as nossas fronteiras. Eu vi o Arias falando, acho que no final da fase de grupo, se não me engano, talvez contra a Inter. Ele estava dando a entrevista coletiva e estava falando: América do Sul, isso é pela minha cidade, pelo meu país. E eu falei: pô, não está falando isso? Não é nada disso. É do Fluminense, pô, não. Foi pegar um momento desse para falar algo que não seja Fluminense é uma heresia para quem é tricolor, mas não é, não. Ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. Só um completo alienado pode não enxergar isso, né? Claro, se instado a fazê-lo, né? Se provocado como o Arias provocou. Ele não é carioca, ele não é brasileiro, mas ele veio de um lugar onde se sofre da mesma forma que se sofre aqui. E a gente está falando, no final das contas, de sofrimento, gente. Eu sofro, e eu falei isso na semana passada e falo isso sempre. Eu sofro a pecha do excêntrico, né? De ser um cara absolutamente excêntrico quando o negócio é futebol. Eu gosto um pouco de futebol, muito do Fluminense, mas não vejo futebol internacional. Não vejo. Eu deliberadamente, eu me recuso a ver. É um gesto. É um mero gesto. Um gesto pessoal, que eu não espero que seja replicado pelas pessoas. Porque, afinal de contas, é onde tem, dizem, o melhor futebol do mundo, onde se faz os melhores espetáculos. Né? Mas a que custo? A custo de eu ver o meu sobrinho, ou o amigo dele, ou descer num playground da Barra da Tijuca ou numa rua do subúrbio carioca, e a gente vê um garoto com a camisa do Barcelona, outro do Real Madrid, outro do Chelsea, outro da Inter de Milão. O que isso significa? Sobre o que futebol que a gente está falando? Não é sobre o mesmo futebol que eu cresci. Não é sobre as histórias que meu pai contava do Maracanã sobre o Samarone. E nem as que eu conto para minha filha sobre o Assis. É sobre alguma coisa diferente. Um jogador lá que a gente não conhece, que provavelmente não sabe apontar o Brasil no mapa. E o garoto está vestido com essa camisa. Isso me choca, isso me dói profundamente, porque no final das contas a gente não está falando sobre futebol, a gente está falando sobre um alicerce cultural importantíssimo para um país como o nosso, né? Que sempre se orgulhou da competitividade do futebol e da grandeza dos seus clubes e tal. E aí você tem que começar a entender, gente, que esse fenômeno é um fenômeno perverso, ligado muito ao consumismo e tal, e a gente tem que entender onde que a gente está nisso. Nós somos do país, pessoal, que a gente está falando agora, tem gente trabalhando em plantação de cacau lá no sul da Bahia, para vender o cacau, para juntar o cacau, e leva esse cacau para a Bélgica, e eles fazem o melhor chocolate do mundo, sem produzir um cacau. Né? Produz daqui, produz da África, produz do Caribe.
E o futebol tá igualzinho. Tem um jogador inglês no time do Chelsea. Virou um outro negócio. Então, aquela ligação, aquela coisa de pertencimento, que a gente fala que a arquibancada que vai muito além do jogo, e aí você começa a analisar a história do seu time, é muito mais. Eduardo Galeano falava isso. Leiam as veias abertas da América Latina. Isso existe no futebol, cara. É uma apropriação em todos os níveis. É a história do colonizador se valendo de dinheiro pra cacete, de narrativa pra cacete. Eles te colocam, nos colocam num lugar onde você se sente inferior. A ponto de um garoto de 7 anos, desculpa insistir nesse tema, botar a camisa do Barcelona e não botar a do Fluminense. E a gente não pode lidar com isso de uma forma tranquila. Mas a gente lida. E aí ficam os excêntricos brigando contra isso, e são os excêntricos. Até que chega um Mundial meio que do nada, e a gente percebe o seguinte: não, peraí. Eu sou colonizado, eu tenho uma pequena fração do investimento que ele tem, talvez, em alguns casos, 20 vezes menos. 20 vezes menos. Mas eu consigo competir com esses caras. Porque eu tenho talento, porque eu tenho uma torcida foda, porque eu tenho um ambiente que ama futebol, porque tem todo um imaginário secular, ancestral, no meu país, que fez com que a gente fosse conhecido como país de futebol e fosse um exportador desse cacau, né, desses jogadores para esses times europeus. Aí tu vê que dá, cara. Você vê que dá, que é difícil pra cacete, que você é zebra, que você é ridicularizado e ficam esperando até o último momento para falar: eu te disse, não dava. Mas o que a gente está vendo é que dá. Dá para você ter orgulho, bater no peito, igual o Hércules fez, que foi lindo no gol dele. Ele não falou nada, ele falou: é Fluminense, porra. E é a Fluminense, porra. Graças a Deus que é a Fluminense, porra, porque é a Fluminense, porra, também porque é Brasil, também porque tem tudo isso que eu falei, mas aí tem um outro fator que é o fator Fluminense, que é diferente, que é um time que na sua história centenária, mais do que centenária, nunca precisou, ou melhor, até precisou, mas nunca teve a oportunidade da simpatia, desse beneplácito todo de receber fortunas de dinheiro público, de imprensa, de dinheiro de petrodólares, de... Não! Entendam, senhores, nós não fomos escolhidos. Nós não fomos escolhidos para sermos o representante brasileiro nessa festa. Na festa do novo futebol. Nós não fomos escolhidos. Vocês sabem quem são os escolhidos. Nós não fomos. Nós furamos a fila. Nós entramos de penetra. Não estou falando mundial, não. Estou falando de todo o contexto do mundial também. Mas aí, cara, você mexe com Nelson Rodrigues, você mexe com um pouquinho de Sobrenatural de Almeida, um pouquinho de Gravatinha, você bota numa salada, você pega a Laranjeiras histórica, você pega as histórias do Maracanã, você pega tanta coisa. De uma torcida sofrida pra caralho, com a peste de racista que a gente teve, de elitista que a gente teve, e a gente tem que cuidar disso, assim, porque em algum momento a gente foi, né, não racista, mas elitista seguramente. E o Fluminense também tem que se transformar, porque é um organismo. Mas a gente sofreu muito mais do que fez, né? Muito mais. É o time da peste da terceira divisão, é o time da peste da virada de mesa, é o time do pó de arroz que era para dizer que o cara tinha que se fantasiar de branco. Esse é o Fluminense que te venderam, cara, e mesmo assim você comprou, porra. Você pode ter comprado pelo seu pai, ou como foi o avô do Guigão, ou você pode ter comprado por um outro motivo qualquer, porque se encantou com as cores, ou porque é uma festa de arquibancada. O fato é que você comprou, pô. E hoje, irmão, você tem duas defesas para fazer. A defesa do seu time, que está num momento esplendoroso, capaz de chegar numa final do Campeonato Mundial, e uma defesa, como o Aras falou, de toda a América Latina.
todo esse povo que, não só o brasileiro, e de alguma forma o brasileiro é até o carrasco de uma América Latina ainda mais pobre, né? Mas de toda essa galera que vive futebol, que curte futebol, que se apaixona pelo futebol e que está tendo que consumir a fórceps, o que todo mundo quer que você consuma e não somos nós. Eu disse agora mais cedo. O banner de entrada da Rede Globo de televisão, do Grupo Globo, tinha Palmeiras, Flamengo, o time do Messi e o Vinícius Júnior no Real Madrid. É isso que eles querem que você consuma, gente. Então, o Fluminense, além de tudo, além de satisfazer a nossa torcida, além de orgulhar a nossa torcida enquanto tricolores, coisas que a gente já viu muitas vezes, dessa vez está fazendo diferente. Ele está orgulhando, está criando orgulho em todo esse povo colonizado, expropriado, maltratado, vilipendiado, não só da América Latina, mas de todo mundo que não é primeiro mundo. Essa a briga que a gente está tendo. É essa a história bonita de Cinderela, ou que não é nem de Cinderela, porque também, mas de um Saci Pererê ou do Curupira, eu não sei o que dentro do nosso folclore se adequa melhor a essa realidade, mas é isso que a gente está vivendo. Eu quero que isso, eu espero de verdade que essa jornada do Fluminense vire um filme do cinema nacional, e se for de fora também, fora, como eu vi do Nottingham Forest, um filme lindíssimo sobre uma história semelhante, né? Claro, sem todo esse peso, mas eu quero que a história do Fluminense vire filme, ganhe cinemas, fique para eternidade, quero que vire carnaval, quero que vire desfile de samba enredo, mas eu sei que para isso o Fluminense vai ser campeão do mundo, porque se não for, toda a água que está em cima do teto, armazenada ali, vai cair em cima da nossa cabeça, como sempre caiu, a gente tem que estar preparado para isso. E se cair, está tudo bem também, porque a gente tem que se orgulhar de tudo que o Fluminense fez e tudo que o Fluminense representa. Mas eu espero muito que a gente consiga ser campeão mundial, espero muito, para que essa água não caia e que para que todo mundo, flamenguista, vascaíno, botafogo, corintiano, tenha que engolir essa imprensa nojenta, tenha que engolir o que é o Fluminense. E mais, muito mais que isso, que o mundo inteiro comece a entender que a gente faz futebol com coração, com capacidade, e que às vezes, como deve ser no esporte, quem não é tão forte ganha do super poderoso, independente do continente onde ele esteja. Desculpa ter me alongado, cara, mas eu queria realmente falar sobre essa questão da América Latina e sobre a representatividade do Fluminense nesse cenário.